Hoje nós vamos falar com vocês o quanto foi essencial a rotina para o desenvolvimento, para regular o Conrado, o que nós fizemos. O Conrado sempre foi uma criança sem rotina. Na verdade, assim, o dia a dia dele exigia uma rotina e só não era estabelecida. E ao aplicarmos essa rotina na vida do Conrado, nós vimos uma evolução acontecer de forma muito rápida, né, amor? Muito, muito grande. E a gente quer compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês, obviamente. Começamos com a rotina na alimentação, né, vida? Sim. Foi estabelecer o lugar de almoçar, de jantar, de todas as refeições. Foi necessário o horário para a rotina das alimentações, das refeições, rotina para dormir. O Conrado sempre foi uma criança que dormia na hora que desse sono. E não pode ser assim, a criança precisa ter uma rotina para o horário de dormir. O Conrado tinha um uso excessivo de telas. Telas na hora de alimentar, telas na hora de dormir. Ele dormia, adormecia, fechava os olhos com as telas ligadas. Vamos por partes, amor. Primeiro sobre a alimentação do Conrado, que eu já achava algo extremamente prejudicial à saúde dele. O pouco que nós começamos a conviver aqui juntos, eu via que o Conrado ele se alimentava, almoçava, jantava, muito na sala, vendo televisão. Raramente, na verdade, ele via televisão, mais tela de celular. O tempo inteiro, 24 horas por dia. Tudo que o Conrado fazia era em frente à tela do celular. Não tinha rotina de sentar em mesa, né, com a família para poder almoçar, jantar, tomar café da manhã. O Conrado não tomava café da manhã. Levantava, pegava um biscoito na cozinha, saía andando pela casa inteira comendo aquele biscoito, com o celular na mão, trocando vídeo ali toda hora. No almoço a mesma coisa. Onde estava, se ele estivesse no quarto, a Bárbara levava o prato de comida no quarto. Se ele estivesse sentado no chão, às vezes até no banheiro, eu já vi o Conrado comendo as coisas. Eu falei, poxa, Bárbara, eu acho que isso está muito errado. O cérebrozinho dele, da criança, principalmente da criança que está no espectro, ela tem que entender que existe uma rotina a ser seguida todos os dias da vida, e à medida que nós começarmos a aplicar essa rotina na vida do Conrado, eu tenho certeza que essas crises que ele tem vai melhorar muito. E daí nós começamos a aplicar, né, vida? Sim. Principalmente nas refeições. Como nós fizemos isso? Conta pro pessoal. Então, o início não é fácil. A criança não quer ficar sentada para comer, a criança não quer esperar o tempo. O Conrado tinha muita dificuldade em esperar o tempo da refeição. Ficar pronta. E depois tinha dificuldade de ficar esperar, na mesa e terminar a refeição no prato. Ele não terminava. As primeiras vezes que nós sentamos o Conrado na mesa para comer, ele dava 2 garfadas e saía, descia da cadeira e queria vir para a sala, para o quarto, pegar brinquedo, levar brinquedo para a mesa. Várias vezes no início, ele foi à mesa com o brinquedo e com o celular, né, amor? Sim. E eu falei, Bárbara, corta, vamos fazer um teste. E aí o início foi tirando o celular. Ele sentava para almoçar, pedia o celular, porque ele já não conseguia mais concentrar na alimentação dele, porque ele queria concentrar nos vídeos que estava passando no celular. E aí nós cortamos. Sentamos ele na mesa e falamos com ele, Conrado, hora de almoçar não é hora de celular. Eu acho que o que mais, assim, eu mais admiro na nossa criação com o Conrado é o fato de nós conversarmos com ele como se ele fosse uma criança, obviamente, mas como se ele tivesse plena capacidade, porque ele tem, de entender e compreender absolutamente todos os comandos que nós passamos para ele. Então, no início foi assim, nós levávamos ele até a mesa e, obviamente, sentávamos à mesa com ele e sempre falávamos, olha, hora de refeição não é hora de brinquedo, e tirávamos o brinquedo. Hora de refeição não é hora de tela, tirávamos a tela. E óbvio, gente, como toda criança gosta do que é gostoso, do que é fácil. Ele chorava muito. Teve vezes assim, do Conrado da crise, das pessoas acharem, quem ouvisse ia pensar que nós estávamos espancando ele, foi simplesmente por tirar um boneco da mão dele no horário dele sentar para almoçar, né? Assim, é sacrificante, é chato, mas é necessário, é repetição todos os dias. Sair da zona de conforto é muito difícil. É difícil para nós que somos adultos, quem dirá para uma criança e ainda mais uma criança atípica. Mas é necessário. Rotina é fundamental. A rotina, ela é previsibilidade. E você entregar previsibilidade para uma criança autista é você salvar ela do barulho que a mente dela faz todos os dias da vida.
E foi isso que nós fizemos com o Conrado. Conrado, no início, quando a Bárbara e o Conrado vieram para cá, Conrado tinha muita dificuldade de dormir, porque ele não tinha horário para dormir, dormia todos os dias assistindo tela. Estou mentindo, Bárbara? Todos os dias. Conrado não deitava para dormir se o celular não estivesse do lado dele. Só que tinha um problema tem um problema muito grande. Esses desenhos que são feitos hoje em dia são desenhos audiovisuais muito fortes. Então, assim, com cores muito fortes, músicas muito vibrantes, batidas muito vibrantes. Aquilo acelera a criança em vez de trazer a criança naquela calmaria que ela necessita para poder fazer a melatonina do corpo funcionar e ela entrar naquele processo de sono. Então, mais uma coisa que eu e Bárbara sentamos e conversamos, está muito errado, está prejudicando muito, o Conrado está indo dormir muito agitado. Eu acredito que, obviamente, ele ficava com aquelas imagens na mente, né, amor? E sonhava a noite inteira com aquilo, porque o Conrado acordava, deitava para dormir 10, 9h30, 10 horas, 11 horas, acordava meia-noite e meia, 1h40, 2h30. A gente ia acordando o Conrado 3, 4 vezes por noite, né, Bárbara? É, assim. E, querendo ou não também, dentro de todas essas rotinas, nós também estabelecemos a rotina do banho, né, Vida? Que foi fundamental. Não que você não possa dar banho no seu filho em qualquer momento, mas assim, o Conrado hoje ele toma banho pela manhã, ele sabe que ele vai para a escola. Ele chega da escola, ele toma banho já preparando para ir para a terapia. Então nós temos uma sequência de rotina de banhos que ele já fica preparado para o que vai vir. E na verdade eu acho que essa questão de rotina de banho, óbvio, né, que toda mãe vai fazer de acordo com a rotina própria dentro de casa, da família, mas com o Conrado aqui funcionou muito bem, porque ele entende que todas as vezes que ele vem da rua sujo, a criança chega louca para quê? Para brincar, para pegar um brinquedo, para ir para a sala, para sentar no sofá, para ver televisão. Ele já chega entendendo que, opa, entrei dentro de casa, cheguei da aula, eu tenho que tomar banho. Cheguei da terapia, eu tenho que tomar banho. E às vezes muitas famílias vão achar que nós somos rigorosos demais, quando na verdade é um detalhe que transforma muito a vida do Conrado, porque o nosso tempo aqui é muito corrido também. A Bárbara chega em casa por volta das 11 horas, pega o Conrado na aula e meio-dia ela já tem que estar pegando o ônibus para ir para a terapia em Muriaé, que fica 30 quilômetros aqui de Miraí. Então assim, o tempo que ela tem de se arrumar o Conrado, se preparar, dar almoço para o Conrado, almoçar e ir para Muriaé é muito corrido. E já implantar essa necessidade no Conrado de que ele vai chegar, ter que tomar banho, se aprontar, sentar na mesa para almoçar e ir para Muriaé, gera dentro da criança, do cérebro da criança autista, uma previsibilidade que vem com um conforto automático. E esse conforto vai te trazer resultados durante todo o dia da criança, inclusive no sono da criança. Porque a criança ela é preparada para dormir desde o acordar dela, né, amor? Sim, E eu falo muito que a criança é um potinho, né? E ela vai enchendo durante o dia. Você pegou ela ali no susto com algo da rotina que precisa ser feito, que ela não foi avisada, né, antes, não foi preparada antes, aquilo ali vai enchendo o potinho dela. E chega à noite, ela vai estar mais irritada, ela vai estar totalmente desregulada, porque saiu totalmente da rotina dela. Então é fundamental ter uma rotina. Não é fácil, mas é necessário ter uma rotina. Você pode variar aí o banho da sua criança quantas vezes for necessário ao dia. E isso acaba acontecendo aqui com a gente. Mas o Conrado tem os horários certos dele tomar. Ele chega da terapia por volta de 6, 6h30, já chega em casa, toma banho e vai brincar com os brinquedinhos dele. Se tiver tempo de tela disponível, ele não tiver visto ainda, ele vai ver o tempo de tela dele. E se até o horário dele dormir, que é de 6h30 até as 9 horas, ele já tiver suado e tiver que tomar outro banho, a gente dá sem problemas nenhum. O que a gente quer dizer aqui a vocês é que dá muito trabalho seguir à risca a rotina de uma criança. Óbvio que dá, principalmente para as mamães que são muito atarefadas, mas é um trabalho que vai te gerar um conforto muito grande depois, né? Com a sua criança e com o bem-estar da criança e o seu próprio bem-estar dentro de casa, né, amor? É ótimo você ter ali, né, a criança regulada, o conforto, querendo ou não, você já sabe tudo que está preparado, você já tem
uma preparação para o seu dia e a criança também já está 100% E só fazendo um regulada. adendo aqui que talvez não ficou tão bem explicado, não desista, não desista mesmo de implantar coisas novas que vão ser válidas para o bem-estar e para a saúde do seu filho autista. Voltando na questão de que nós fizemos o Conrado dormir sozinho no quarto Sim, dele, o início, gente, foi terrível mesmo. Foi cansativo. Teve noites que eu falei com a Bárbara assim, Bárbara, eu não aguento mais. Se eu ficar mais uma noite sem dormir, eu não levanto mais para ir treinar e para cumprir os meus compromissos do assim dia. mesmo. E o que nós fazíamos? Nós alternávamos. Na maioria das vezes eu estava pior do que a Bárbara, então ela foi muito mais gigante do que eu aí nessa questão de acolher o Conrado nas noites em que ele não conseguia se adaptar sozinho no quarto dele, mas às vezes que ela chegou no limite dela também e falava, Joyce, eu não dou conta, hoje eu não dou conta. Era eu quem levantava e ia até o quarto do Conrado e deitava com ele nas madrugadas em que ele não conseguia dormir sozinho até ele pegar no sono de novo e nós voltarmos para o nosso quarto. A criança que ela muda de ambiente para dormir, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte, estou sozinho. E qual que é o trabalho que tem que ser feito nisso? É demonstrar para sua criança e para o seu filho que ele não está sozinho. Que você está no quarto do lado. Que basta ele chamar, você vai estar ali. Ah, mas então eu vou acostumar o meu filho a chorar todas as noites porque eu vou levantar e vou estar com ele. Não, tudo é um processo. Houve vezes em que nós vencemos o Conrado no choro e eu e a Bárbara falamos, vamos fazer um teste, né? Deixa ele chorar, vamos ver se ele vai parar. E ele começou a parar sozinho de chorar. E quando ele entendeu que chorar já não levava a gente no quarto dele mais, ele foi esperto. Ele descia da cama dele, acendia a luz do quarto dele, abria a porta do quarto dele e entrava no nosso quarto. Nós sempre deixávamos a porta destrancada justamente para se isso acontecesse. E ele entrava dentro do nosso quarto e queria deitar na nossa cama. A Bárbara pegava na mãozinha dele, voltava para a cama dele de novo, ficava ali até ele dormir. Hoje o Conrado não acorda hora nenhuma à noite. Não chora e nem vai ao nosso quarto nos procurar. No início é preciso passar conforto, né? Segurança para a criança, é tudo muito novo e tudo que é novo assusta. Assusta um adulto, quem dirá uma criança, né? Então é necessário você ter paciência, ter calma e não desistir. O importante é não desistir. É repetição, estar ali atento, o que a sua criança precisa naquele momento. Ah, será que ela está insegura? Ou será que é só porque ela quer minha presença? Acho que uma coisa importantíssima a se lembrar também, amor, é dos horários do remédio do Conrado. Você não peca nisso. A Bárbara não erra de forma alguma. Para manter a rotina, né, desde a hora que acorda até a hora que dorme, o Conrado precisa estar dormindo às 9 horas. O mais tardar que o Conrado chega é 9h30, né? No máximo. É o máximo mesmo, porque a gente preza dele ter aí 8 horas muito bem dormidas de sono. Então, assim, 9 horas da noite, o Conrado é uma criança que acorda por volta de 5h40, 6 horas da manhã. Então, 8h30, 8h40 no máximo, a Bárbara está dando os remédios do Conrado. Então vai dando 8h50, 9 horas, o Conrado já começa com aquele cochilozinho gostoso, começa a querer ir para a caminha dele. Quando ele não quer, a gente força, a gente vai. Às vezes ele levanta da cama e faz pirraça, e quer pegar brinquedo, e quer jogar brinquedo na cama. Mas a Bárbara insiste, ainda com a pirraça dele, ainda com ele chorando, a Bárbara deita na cama com ele chorando. Ora com ele chorando, mas o horário dele dormir é 9h30 no mais tardar. Né? Eu acredito que é isso, a rotina é isso. E não, muitas das vezes nós precisamos ser firmes, né? Mas não sem parar, assim, sem desistir no meio do caminho, porque nós estamos criando adultos futuramente. E a criança precisa de educação, e a criança precisa criar autonomia. Então, assim, é repetição todos os dias mesmo. Não negligencie o que seu filho precisa, porque rotina não é opção, é necessidade. Então, gente, é isso. Aqui em casa nós aprendemos que a rotina ela não limita, a rotina ela liberta. Você precisa urgentemente, mamães e papais atípicos, colocarem a rotina na vida do filho de vocês. E esse é mais um episódio do Café com Autismo. Se esse assunto faz sentido para você, pegue o seu café e vem com a gente.
E ajuda cada vez mais ele desenvolver, porque rotina é isso. Refeição em mesa, gente. Antes que a gente esqueça, a gente vai finalizar o vídeo sem falar isso. Conrado não tinha hábito nenhum de fazer nenhuma refeição em mesa. Hoje o Conrado toma café da manhã com a gente, sentado na mesa. Almoça com a gente, sentado na mesa. Janta conosco, sentado na mesa. Se tiver que fazer ceia antes da janta ou depois da janta, é sentado na mesa também. O Conrado ficou tão esperto em relação a isso, e ele é tão inteligente, os nossos filhos são muito inteligentes, e às vezes a gente, por ter o diagnóstico de autismo, a gente tem tanta dó de aplicar a correção neles, ser rígida, que a gente acaba prejudicando a vida deles. O Conrado, no inicinho que nós ensinamos ele a sentar na mesa, ele tinha muito mania de, como eu falei no início do vídeo, dar 1, 2 colheradas e queria sair para ir buscar algum brinquedo, buscar uma tela, rodar a casa e depois voltar. Eu falei, não. Sentei com ele na mesa e falei, Conrado, deixa eu te falar, sempre olhando muito nos olhos dele, porque a gente conversa com o Conrado como se ele fosse uma criança adolescente. Ele é praticamente capaz de entender tudo o que a gente passa para ele. Então nós sentávamos todas as vezes, eu olhava nos olhos dele e falava, Conrado, horário de refeição é sagrado. O Papai do Céu quer você sentado aqui, comendo toda a sua comida, e depois que você finalizar a refeição, você pode brincar, pode fazer o que você quiser. E no início ele descia da mesa, chegava na porta da cozinha para a sala, comendo ainda, mastigando, ele olhava para trás para ver se eu ia chamar ou se a Bárbara ia chamar a atenção dele, se ele podia continuar andando a casa, e rapidamente a gente repreendia ele. Conrado, volta para a mesa agora, o horário de refeição é na mesa. Ele achava ruim, e quando ele não voltava, a gente levantava, buscava ele, sentava ele na mesa de novo e iniciava o processo todos os dias. Um dia atrás do outro. Até chegar o dia que não foi preciso a gente ensinar mais nada. O Conrado já faz tudo isso sozinho. Eu acho que essa é a maior vitória que uma mãe pode ter. É lindo ver o desenvolver, é lindo. E o que acontece, assim, o Conrado pede lanche durante o dia e ele próprio já vai para o lugar dele da mesa, ele sabe onde é o lugar dele, ele já senta, ele se alimenta, enquanto ele não termina, ele não sai. A rotina foi tão essencial que o Conrado não era de forma alguma de descascar fruta. Tudo que ele comia, verdade. Gente, para vocês terem noção, maçã não descasca, né? O Conrado, para comer a maçã, ele fazia a Bárbara levar, pegar a maçã, morder um pedaço da maçã para ele continuar comendo. Hoje o Conrado, por ele estar tão acostumado a ter a rotina de alimentar na mesa, ele vai sozinho, que a fruteira fica em cima da mesa, da cozinha, ele vai sozinho, pega a banana, descasca a banana, senta na cadeira para comer, pega a maçã, morde a maçã, senta na cadeira para comer. E aqui em casa, quem visitar a nossa casa vai saber. Chegou na fruteira, se tiver um monte de fruta mordida, é o Conrado. E por que a gente não chama a atenção dele? Vai chegar a fase de chamar. Ele não pode morder todas as frutas e voltar para o lugar. Mas porque ele já venceu uma coisa que era muito difícil ele vencer, que é a autonomia. A rotina fez ele ter autonomia. A rotina alimentar, de sentar e fazer todas as refeições na mesa, fez ele criar a autonomia de ir buscar o alimento dele sozinho, sem que fosse preciso me carregar ou carregar a Bárbara, ou a gente morder o início de qualquer fruta, experimentar para que ele continuasse comendo. Então, assim, vale muito a pena correr atrás, né? E o que eu gosto muito de falar é que nós, mães atípicas, temos o costume de culpar o diagnóstico, né? E antes do diagnóstico vem que é uma criança que precisa ser educada. E corrigida, como qualquer outra. Que precisa do Somos nós, pais, que forjamos o caráter das nossas crianças. Precisam de regras. Então, assim, não tenha medo de corrigir, não tenha medo de estabelecer regras, não tenha medo de insistir, porque as crianças precisam, elas pedem o não. Pelo elas contrário, perdem regras. O que eu falo muito com a Bárbara. A Bárbara, no início, tinha muito receio de corrigir o Conrado, até errando. Eu falava sempre com ela, não tenha medo de corrigir. Tenha medo de não corrigir o seu filho. É isso que é preciso ter. Exatamente.